próxima terça-feira será comemorado o Dia Mundial da Saúde Mental. E segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, aproximadamente 30% dos brasileiros irão desenvolver algum transtorno mental ao longo de sua vida. E para falar sobre esse assunto tão importante, eu recebo a psicóloga Fabiola Slaviero Checker, a enfermeira Marília Giudice, que é a coordenadora do CAPS. As duas, então, atendem ali no Centro de Atendimento Psicossocial aqui de Sorriso. Bom dia. Bom dia. Sejam bem-vindas. Obrigada. Primeiramente, Marília, vamos falar o que é saúde mental. Então, saúde mental é qualidade de vida, é direito a lazer, a serviço, a acesso aos serviços da sociedade, né? Então, assim, uma população que tem educação, que tem os serviços à sua disposição, que tem lazer, que tem oportunidades de convívio social com a família, é uma pessoa que está se protegendo para ter uma boa saúde mental. Assim como a gente precisa fazer educação física para ter uma boa saúde física, a gente precisa fazer atividade física, a gente precisa se alimentar bem, a saúde da mente também é importante, né? Então a gente precisa cuidar para ter pensamentos legais, né? Então, assim, convívio familiar bem estruturado, a gente poder se relacionar bem, né? Com o esposo, com filhos, com a família, no trabalho, isso é saúde mental. E é justamente para isso que foi criado, então, o Dia Mundial da Saúde, justamente da Saúde Mental, que é justamente para se trabalhar isso, né? Uma prevenção, né? Na verdade, a gente precisa entender quais são os fatores protetivos para que a gente consiga ter uma boa saúde mental. Porque hoje em dia a gente discute muito saúde mental, mas as pessoas relacionam com doença mental, né? É a mesma coisa do que saúde física. As pessoas acham que ter saúde é não ter doença, mas vai muito mais além do que isso. É ter condições para ter uma qualidade de vida aceitável. Fabiola, a saúde mental ainda é um tabu? Com certeza. As pessoas, quando ouvem falar saúde mental, o que elas pensam? Depressão, tristeza, não está bem da saúde mental. E não é isso, como a Marília disse, né? Saúde mental, como está a tua saúde mental hoje? Meu Deus, minha saúde mental hoje. Ah, não sei, por quê? Você está vendo alguma coisa? Ainda mais quando o psicólogo pergunta isso, ou um médico, psiquiatra te pergunta, como é que você está hoje? Por que você está vendo alguma coisa? A gente não analisa nada, a gente não vê nada. E as pessoas têm muito medo de ter um transtorno. E às vezes, assim, uma ansiedade simples, um medo de vestibular, o medo de viajar de carro, o medo de dirigir, né? Não uma doença, mas é um fator onde poderia estar melhor a tua saúde. Porque não precisava ter isso, não né? precisava sofrer tanto. É um sofrimento que a pessoa carrega ali, é como se eu carregasse uma mochila. O que você carrega? Não, um tijolo, só para ter de carga mesmo. Podia tirar. E a terapia, as terapias que existem, né, a psicologia, a psiquiatria, o CAPS ajuda as pessoas a aprenderem a viver a vida sem esse tijolo carregado, com saúde mental, né? Viver a vida com uma leveza, uma tranquilidade, né? E as pessoas perderem esse medo do que é saúde mental. Saúde mental é viver bem. Né? Vocês têm dados de quantas pessoas, o número de pessoas que têm essa doença? Quantos por cento da população não tem a saúde mental? Assim, como tu mesmo disseste, numa população, 30% tem transtornos de humor. Né? Transtorno de humor, pelos cálculos da Organização Mundial da Saúde, 36% da população vai ter transtorno de humor. E é importante a gente perceber isso, ter a consciência disso, Ângela, porque assim, nós agora mesmo, há poucos dias, a gente falava muito sobre suicídio, né, no Setembro Amarelo, e as grandes causas de suicídio eram os transtornos de humor, principalmente na fase de depressão, e o uso indevido de álcool e drogas, né, que é outra coisa muito importante, porque assim, às vezes as pessoas têm um vazio na sua vida, né, anterior ao uso de drogas. E esse vazio é preenchido pela droga. Né? E se nós formos estudar mais a fundo, é lá na fase oral, lá na criança, é que a gente precisa trabalhar muito bem
a emoção dessa criança, o sentimento, o cuidado, o vínculo, para que não venha a desenvolver mais tarde o problema de depressão, o problema do uso indevido de álcool e drogas. Né? Interessante já cuidar na infância. Então, cuidar desde a gestação, desde a concepção, se aquela criança, aquela barriga da mãe é aceita, se é amado, se é desejado, né? O pai está presente, isso aí são relações que vai ser para o resto da vida dessa criatura. Então, é importantíssimo se trabalhar os ambientes de proteção nesse sentido, para um casal, porque hoje em dia a gente vê assim, as jovens que estão engravidando muito cedo, não estão preparadas, né? Então tudo isso vai acarretando um problema que vai aparecer lá. Eu gosto muito do Mário Sérgio Cortella, que ele diz assim, ó, que o adolescente é uma criatura que está grávido de si mesmo. Porque a criança, nos primeiros anos de vida, ela vai guardando tudo aquilo que ela percebe do mundo, tudo que ela recebe do mundo, né? E aquilo fica guardadinho, como se fosse um computador que vai se formatando. E aí, quando chega na adolescência, aquele turbilhão de emoções, de coisas novas, de hormônios mesmo, aí que vai brotar aquela sementinha que foi gerada lá, que ficou guardadinha, aí na adolescência ela sai, né? Porque geralmente é na adolescência que aparece todo o turbilhão de mudanças na vida, né? Então aí que acontece geralmente que a criança que tem aquele vazio existencial vai buscar ajuda onde? Nas drogas. E assim, quando a gente conversa assim, que um jovem pede ajuda, é tão importante isso, porque ele está percebendo que ele precisa de ajuda. E precisar de um psicólogo, de um psiquiatra, não quer dizer que a pessoa esteja louca, muito pelo contrário, quer dizer que ela está querendo se cuidar para uma qualidade de vida melhor. E é interessante a gente falar que quando se fala em saúde mental existe muito preconceito, né? Porque as pessoas que elas têm algum tipo de transtorno acabam sendo sempre deixadas de lado, porque as pessoas olham só o problema dela e não as qualidades, o profissionalismo que ela tem também, né? Exatamente. Às vezes um profissional pode ser o melhor profissional, mas ele está num momento de depressão. E aí as pessoas falam, pra que eu vou conviver com ela? Deixa ela de fora, porque ela vive chorando pelos cantos. Ela vive de mau humor. Mas ninguém fala assim, pô, e o lado bom? E o lado bom dessa pessoa? Né? Ninguém vê a parte saudável. Né? E quando a gente trabalha a saúde mental, a gente deixa a doença de lado, porque é o mínimo, e olha o que tem de bom. Né? O que tem de bom nessa pessoa? Às vezes a pessoa é uma ótima pintora, uma ótima costureira, uma ótima empreendedora, mas ela vive mal-humorada, e daí? Mas ela sabe fazer muito melhor que eu muitas coisas. Né? Eu posso viver de bom humor, mas não sei fazer nada do que ela sabe. Então a gente tem que saber respeitar as pessoas nesses momentos e até encaminhá-las. Porque procurar um psicólogo, um psiquiatra, é a mesma coisa que falar assim, olha, você está com uma mancha na pele, procura um dermatologista. Você está mancando, procura um ortopedista. Né? Uhum. Você está irritada, procura um profissional da saúde mental. Né? Então, não é magoar as pessoas, mas é apontar para elas que tem solução. Né? Uhum. Inclusive vocês trabalham no CAPS, que é o Centro de Apoio Psicossocial, que atende pessoas com transtornos mentais. Né? Que tipo de trabalho vocês realizam lá? Como que é o funcionamento da unidade? A gente faz todo o trabalho de acolhimento, né, que é feito pela equipe técnica, para avaliar a situação da pessoa, porque a gente sempre fala assim, ó, no CAPS a gente não faz diagnóstico, a gente percebe as necessidades que a pessoa tem. Então, de acordo com as queixas, com os sintomas, nós vamos buscar o atendimento das necessidades dela. Não existe assim um diagnóstico, né? Porque às vezes as pessoas chegam assim, eu tenho diagnóstico de bipolaridade. Para nós não interessa o diagnóstico, para nós interessa a pessoa, porque a pessoa ela é única. Então nós temos que ver nessa pessoa as potencialidades e as dificuldades e trabalhar em conjunto. Né? Que lá o CAPS é assim, quando a pessoa está numa condição que ela precisa de uma equipe para assessorar ela, como eu digo assim, é que nem um carro que está na subida que não quer pegar, a gente dá um empurrãozinho, mas quem vai andar é o carro, né? Porque realmente, assim, nós que trabalhamos lá, né, Fabíola, a gente é apaixonada, porque a gente cresce muito quando a gente trabalha com o ser humano.
né? A gente sabe que nós somos tudo da mesma fonte. Então, e que assim, a loucura, ela vive dentro de cada um de nós, né? Que vai depender das nossas relações, dos nossos afetos ou da quebra disso aí. Ninguém está livre, não é? Ninguém está livre. Eu estava vindo para cá e pensando, né, na nossa conversa, e é justamente isso, não existe uma abordagem. Qual abordagem você segue para trabalhar no CAPS? O amor. Porque a gente tem que amar aquilo, justamente o que a Marília falou, a gente tem que amar aquilo porque não existe teoria, às vezes, que responda uma pergunta que está lá. A gente trabalha com amor e com respeito. E são quantos pacientes hoje atendidos? Nós temos, porque assim, ó, todo dia está chegando paciente novo, mas é uma média de 166 pacientes, 165. E a faixa etária? A faixa etária é acima de 18 anos. Né? Então tem pessoas de 72, 70, temos até de 83 anos, né? Mas assim, a média de idade é dos 23 aos 49, mais ou menos, é a maior população. E quais os tipos de doenças assim que eles mais apresentam? Assim, os transtornos do humor, né, que é o maior quantidade. Nós temos muitos esquizofrenia, casos de esquizofrenia, transtorno de pânico, tudo que vai cair dentro do transtorno de humor, né? A depressão grave é bem nítida. E assim, é muito interessante também, Ângela, a gente relacionar a depressão com familiares de pessoas que usam drogas. Porque geralmente nós temos um grande número de mulheres com depressão e a maioria delas está relacionada a pessoas familiares usuários de álcool ou drogas. Elas são afetadas. Então isso é uma coisa que preocupa muito, porque o uso indevido de álcool e drogas, que na nossa cidade é uma cidade assim, onde a cultura é beber uma cervejinha de tardezinha, de noite, né? Então isso aí a gente tem que ter muito cuidado, porque quanto mais cedo um jovem experimentar o álcool, maior é a tendência dele desenvolver a doença alcoolismo. Né? Para a gente encerrar a nossa entrevista, então, só para falar um pouquinho do CAPS, como que as pessoas conseguem ser atendidas, é por encaminhamento do postinho de saúde, como que é? Então, a demanda é espontânea, mas se for atendida no PSF, deve ser encaminhado do PSF, senão a pessoa pode ir espontaneamente. O CAPS funciona de segunda a sexta, das 7 às 11 da manhã, das 13 às 17. Né, Marília? Certinho, então, muito obrigada pela presença de vocês. Fabíola também atende em consultório, né, Fabíola, além do CAPS? Isso. Consultório particular, agora em novo endereço. Estamos mudando essa semana. Pode falar o endereço. Aqui na João Francis, na esquina que atravessa Junho. Sala Nova. Certinho, então, mais uma vez, muito obrigada. Estamos à disposição para a gente estar falando sobre esses assuntos tão importantes. Obrigada, Angela. E agora falando de beleza corporal, olha só, faltam menos de 3 meses para o verão e quem quer preparar o corpo para o fim de ano e ter segurança para exibi-lo, pode contar com a massagem como uma grande aliada. Manter o corpo em forma para encarar o biquíni sem medo é o desejo de 9 entre 10 mulheres. Por isso, quem deseja perder algumas medidas de forma simples, rápida e eficaz para fazer bonito no período de férias, pode investir nas massagens modeladoras que ajudam a queimar gordura, esculpir o corpo e ainda reduzir a celulite, deixando a pele mais firme e luminosa. Se você quer melhorar a aparência do seu corpo, eu sugiro os tratamentos da Estética Maria. Ligue agora e agende sua avaliação pelo telefone 996370954. A Maria Esteticista atende no Centro de Beleza Mariás, na Perimetral Sudoeste, no Bela Vista. E a gente faz agora um rápido intervalo comercial e volta em um instante. Até já!
Uma boa saúde bucal é sinônimo de qualidade de vida. A Sorriso Vital oferece tratamentos de ortodontia com aparelhos fixos e removíveis, incluindo o Damon System, e de reabilitação oral e estética. A Sorriso Vital é uma clínica odontológica completa com equipamentos de última geração, equipe altamente especializada e atendimento personalizado. Garanta seu melhor sorriso com a Sorriso Vital, localizada na Clínica Vital, Rua Mato Grosso, no centro, telefone 3545-1182. Quando o assunto é beleza, o Salão Perfil oferece a você os melhores profissionais. Maquiagens, penteados, design de sobrancelha, manicure, pedicure, selagens, hidratação, mechas, luzes, coloração, alisamentos, cortes masculinos e femininos e depilação egípcia. Especialistas em mega hair, queratina, amarrado, microlink, telado e tecemos telas. E ainda, venda de cabelos no atacado e varejo. Salão Perfil contam com esteticista, fazendo procedimentos facial e corporal. Conheça a ultracavitação, a famosa lipo sem cortes, que destrói as células de gordura, eliminando de vez a gordura localizada. Agende seu horário. 996585722. Vera Móveis, da demolição ao clássico. Contamos com designer de interiores para assessorar na decoração do seu ambiente. E para sua total comodidade na escolha, levamos o móvel até a sua casa. Dispomos também de aluguéis para eventos das cadeiras Tiffany, de mesas e aparadores e jogos de bistrô. Vera Móveis, sempre antenada com as melhores feiras de decoração do país. Na Avenida Brescancin Centro, telefone 3544-2790. Tchau, Pudim! Olha só quem está na WizKids. Faça a matrícula e concorra a 5 viagens com acompanhante para Orlando. Embarque nessa, Meu Malvado Favorito 3, somente nos cinemas.